Bora conferir o capítulo 104 da reta final de Next Dimension. Dessa vez com muita ação, soco na cara, golpe especial, chute no traseiro e muito mais. Oi, eu sou a Su. Seja bem-vindo ao Hipermito, tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo. E agora? Chega de sentimentalismo! O capítulo anterior terminou com o Tema chegando no local onde Sasha estava adormecida. E lá, ele encontra Julieta de Papillon, prestes a dar um fim em sua amiga de infância. Tema tenta impedir Papillon, porém, o espectro nem se importa com o Cavaleiro de Bronze. Apenas diz pra ele que sendo um cavaleiro da classe mais baixa, ele não tem chances e que só vai atrapalhá-lo. Só faltou chamar de inseto. Você é um inseto! Mas aí seria muita hipocrisia, né? Já que ele é uma borboleta. É claro que o pé de pano não deixa passar e ataca a Julieta com seu meteoro. Prepare-se, eu lutarei contra você! Meteoro de Pegasus! O espectro desvia de todas as suas investidas, até que a sua paciência acaba e ele mostra como seu poder é superior ao do cavaleiro. Mesmo assim, Tema não para de atacar, até ser arremessado e cair de cara no chão. Agora, sem interrupções, Papillon tenta novamente atacar a Sasha adormecida, mas não consegue nem encostar na menina. É como se existisse uma camada protetora sobre ela, e mesmo a milímetros de distância, o espectro não consegue alcançá-la, devido ao seu imenso cosmos. Seria ela realmente uma deusa? Se questiona a borboleta. Não, isso não pode estar certo. Ela é apenas uma garotinha. Julieta ataca a garota mais uma vez, e sem sucesso, é interrompido por Tema, que está de pé novamente, mesmo tendo apanhado mais do que o Whindersson Nunes apanhou do Popó. Vendo que seu oponente é mais resistente do que o esperado, e já estando de saco cheio, o espectro decide chamar suas amiguinhas borboletas do mundo dos mortos e enviar o Pégaso direto para lá. Mas o que é esse cosmos gigantesco e poderoso? Cavaleiro de Bronze, mas que tolo. Encantamento mortal! Essa luta mostra que Kurumada Sensei teve coerência em relação ao verdadeiro poder de Tema, já que mesmo sendo treinado por Suikyo, ele não tem tanta experiência em combate assim. Mesmo subindo as 12 casas, ele sempre foi ajudado em todas as batalhas, seja por Shun, pelo próprio Suikyo ou outros Cavaleiros de Ouro. Ao contrário de Seiya, que quase sempre teve que se virar sozinho, evoluindo durante suas lutas em combates contra inimigos mais fortes do que ele. O golpe de Papillon no mangá e no anime aparece como encantamento mortal, mas a tradução mais correta seria aglomeração das fadas, no qual as borboletas imobilizam o inimigo e o transportam para o mundo dos mortos. Essa luta entre Julieta e Tema pode ser uma referência do Kurumada ao anime, já que lá Seiya enfrenta o espectro borboleta antes de Mu, porém ele não chega a utilizar o golpe em Seiya, o ataca apenas com sua telecinesia e logo Mu pede que Seiya siga em frente para que ele possa lutar sozinho. Ele até usa o ataque contra o Cavaleiro de Ares, mas não chega a ser efetivo, já que Mu é um mestre na telecinesia e consegue escapar com seu teletransporte. Agora contra Tema, podemos ver que as fadas não chegam a levar o adversário diretamente ao mundo dos mortos. Na realidade, elas o jogam no abismo do Yomotsu Hirasaka. Odisseus sente que Tema está sendo enviado ao mundo dos mortos. Enquanto ele pensa no que fazer, Asclépio zomba dele, dizendo que seu plano de usar o Cavaleiro de Bronze para salvar Atena foi pelo ralo e que era inútil. Odisseus não cai na provocação de Asclépio e pensa na única pessoa que poderia resgatar o pé de pano, Deftou, o Cavaleiro de Ouro de Câncer, que se encontra adormecido. Deftou, acorde, ordena o Serpentário. Então, o Cavaleiro de Ouro se levanta, inconformado por ter interrompido seu sono de beleza. Segundo ele próprio, o sono de uma donzela. Impossível não se identificar, né? Não tem coisa pior do que ouvir o despertador quando a gente tá na melhor hora do sono. E ainda mais se for para trabalhar. Ele até fica meio sem entender o que está acontecendo, mas logo se dá conta que algo errado não está certo e que alguém foi enviado vivo para o seu território. Sem pensar duas vezes,
ele intercepta o corpo que estava caindo igual um saco de batata. Quem é que ousaria lhe causar problemas naquela hora? Tinha que ser o tema. O Cavaleiro de Bronze, desorientado, pergunta onde está. E Defto não quer nem saber o que aconteceu, só quer descer a bicuda nele, que ousou enganá-lo anteriormente, o prendendo no seu próprio ataúde. Antes de apanhar mais um pouco, Tema conta o que aconteceu para o Cavaleiro de Ouro, afirmando que seu oponente era muito poderoso e que não foi páreo para ele. Nessa hora, o Cavaleiro de Câncer dá um chega de sentimentalismo em Tema, lembrando a ele que ao aceitar a derrota daquela forma, ele estaria reduzindo a nada os desejos de morte e ensinamentos de seu mestre Suikyo. Além disso, Defto também o lembra que o dever de um cavaleiro é aumentar o seu cosmo ao máximo e lutar, e que se ele fizer isso, não vai perder para nenhum inimigo, não importa o quão poderoso ele seja. Por tudo que Tema passou nesse período e sempre tendo ajuda, é compreensível que ele tenha se sentido impotente quando estava sozinho diante de um inimigo mais forte. Até mesmo porque, apesar de ter sido treinado por Suikyo, ele não sabia o verdadeiro significado de ser um cavaleiro. Tanto que no capítulo 101, quando ele está tentando enfrentar Odisseus, a armadura chega a abandonar o seu corpo, e o Serpentário até diz que ela seria algo que não pertencia, e sim lhe fora emprestado. Porém, quando Tema lembra dos ensinamentos de seu mestre e queima o seu cosmo, a armadura mostra que ele era digno de usá-la e volta ao seu corpo, sendo essa a primeira vez que ele a usa por vontade própria. Por isso, foi muito importante ter o Defto para dar um sacode nele e falar que, como um cavaleiro, ele deve lutar e que ele não deve desistir, que seu dever é voltar de onde veio e salvar Athena. Esses momentos, onde alguém mais experiente renova a motivação de um protagonista, são uma marca de Saint Seiya, desde o clássico. Lá, geralmente, Seiya e os outros lembravam de algum ensinamento de seus mestres ou mesmo tinham um incentivo de Saori por meio de telepatia. Mas aqui, Defto é sabiamente usado para reforçar esses valores de perseverança em Tema. Após dar sua lição ao Pégaso, o Cavaleiro de Câncer dá o seu golpe Shabadabadá. Qual é que é? Shabadadabá, o fazendo decolar mais rápido que a equipe Rocket na velocidade da luz de volta para o lado de Athena. Enquanto ele elimina as borboletas que ainda restavam, cai no sono novamente. Temos que reconhecer que essa técnica é uma excelente adição e um uso muito interessante das habilidades de um Cavaleiro de Câncer, pois ao considerarmos somente as ondas do inferno, alguém desse signo acabaria não sendo muito útil em uma guerra santa contra Hades, que é o principal inimigo de Athena, já que as Sáporis garantem proteção aos espectros contra esse tipo de ataque. Porém, agora com o Shabadabadá, ele se torna uma ferramenta muito importante em uma guerra, podendo resgatar aliados que estejam prestes a morrer. Essa habilidade, combinada com a armadura de taça, que pode curar ferimentos graves, poderia tornar os guerreiros de Athena quase imortais se bem aproveitada. Esse capítulo também serviu para acabar de vez com os falsos boatos de que existe uma treta entre Masami Kurumada e Shiori Teshirogi, autora de Lost Canvas, pois nele o mestre do traço ardente a agradeceu por sua colaboração em Next Dimension. Ou seja, eles não só não possuem problemas entre si, como também trabalham juntos até hoje. A maior prova disso é que nessa semana tivemos um capítulo especial de Lost Canvas sendo publicado, e não é o primeiro, já que existem vários, além de os boatos sobre Lost Canvas ter sido cancelado serem completamente sem sentido, já que o mangá nunca foi cancelado, e sim foi finalizado pela própria autora. Isso fora os guides de cada um dos Cavaleiros de Ouro. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Temos um vídeo onde explicamos melhor sobre isso, que é um dos melhores do canal, mas foi pouco visualizado por ser muito longo. Se você quiser ver, ele vai aparecer no final desse aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo. E se você quiser e puder ajudar a gente a manter o nosso trabalho no YouTube, é só clicar aí embaixo no botão Seja Membro, deixar um valeu demais ou conferir outras formas de ajudar a gente pelos links no comentário fixado. E comenta aí, o que você achou desse capítulo?